Bom dia, como estão vocês? Todos bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso Vida Inteligente Interativo, diretamente aqui dos estúdios da Vida Inteligente, né? Aqui no meu escritório no centro de Florianópolis. Bom dia, Silvia Renata, Sônia, Norma, deixa eu ver aqui se eu não estou com ninguém, Silvia Renata, Sônia, Norma, Valcir, Rosângela, lá da Alemanha. Recebeu alguma coisa aí, Rosângela? Isis, né? Isis faz tempo que não vinha. André, Lucas, Liz Andrade, Alexandre, Fufilips, e Elizabeth Vitoriano, Elcio e Silvana Rosa. Hoje tem pouca gente na sala, muito bem. Tem que estar aqui quem tem que estar, né? Muito bem. E hoje o tema que se apresentou ontem, ontem estava, não intuí nada, fui dormir cedo, não foi nada, hoje saí para caminhar, não tinha vindo tema nenhum, eu falei, caramba, será que nós vamos começar hoje o Vida Inteligente Interativo sem tema? Eis que, quando eu entro no ônibus, vindo para cá, logo em seguida sobe a minha nutricionista. Eu olhei para ela imediatamente e pimba! A intuição veio. Falei para ela, você me intuiu aqui qual vai ser o tema de agora de manhã. Eu não tinha aqui. Isso era 20 para as 9 da manhã de hoje, né? Ela falou, o que é? Eu falei, nutrição do espírito. Ela falou, poxa vida, que bacana, um excelente tema aí, tá? Não vou poder assistir agora, mas assisto de noite. Então, beleza, tá aí. Nós vamos falar hoje sobre nutrição do espírito. Antes disso, eu queria lembrar para vocês, Isis, só avisando você que já saiu o CD 20, né, do Vida Inteligente, Áudio Vida Inteligente, os Mosaicos do Novo Ciclo com Jorge, e também já saiu o DVD 83, só para avisar você, tá? Você é uma das únicas compradoras do DVD Vida Inteligente, por isso que eu estou comunicando você, né? É uma raridade assim, né? 8 anos aí, disponibiliza tudo de graça. E quando alguém pode comprar para ter o acervo, não compram mesmo. Mas vou fazer o quê? Eu trouxe para vocês aqui, ele quis se apresentar hoje, porque ele está aqui desde que eu voltei de Porto Seguro, né? Eu comprei aqui o meu dragão. Ele não dei nome para ele nem coisa nenhuma, né? É o meu dragão. Ele é feito em Bali. Ele é bonitão e ele quis aparecer para vocês hoje aqui. Aí dá bom dia, deixa eu ver como é aqui, né? Muito bonito. É uma obra de arte fantástica. Olha aqui, ó. Tem tons maravilhosos aqui, ó. Então tá aqui o meu dragão, está apresentado para vocês, né? Deixa eu colocar ele no lugar dele. Legal isso. Pois bem, lembrando a todos vocês, lindo, né? Lindo mesmo. Vocês precisam ver o tamanho dos dragões que tem ali. Pô, enormes. Em Bali é uma coisa maravilhosa. Diz o Jorge que os dragões existem, né? Já deve ter visto algum. E o dragão, para mim, eu chamo de mulher feia. Com desculpa. Deve ter homem dragão também, né? Mas aquelas bem feias, né? Um trubufu, aí é dragão. Mas a gente, isso aí é errado. Né? A gente não deve fazer isso com ninguém, né? O nome dele vai ser Umbralino, que nada diz que Umbralino, porque o dragão é gente fina. Esse aqui deve ser. Esse é bom, aqui ele queima todas as energias ruins que, se porventura, querem se acercando aqui, né? Então é isso aí. Bom, outra coisa, eu queria lembrar mais alguma coisa, assim, já para deixar vocês animados, né? Nossa, eu sei como animam-se, né? Nós vamos dar a sessão de continuidade nessa quinta-feira com o tema. Qual é o tema? A caixa, isso, a caixa, a segunda parte. Se tiver que ter terceira, quarta, quinta, sexta e sétima parte, nós vamos fazer. Mas espero que com essa segunda parte aí do A Caixa, a gente consiga resolver, né? Eu achei a primeira parte me surpreendeu, porque do jeito que o Jorge colocou a história, eu achei interessante. Achei interessante, fonte de muita pesquisa que eu posso fazer, né? Olha o Enio aí, ó. Enio está programando aqui, para quem mora na região, me convidou para ministrar o workshop Terapia dos Fractais lá em, como é que é? Em Porto União, isso, Porto União,
esquina, olha só, divisa com União da Vitória, Santa Catarina e Paraná. Vamos estar lá em março, né? Só falta marcar a data e o dia. Tá bom, Márcio? Nós vamos fazer isso aí. Enio, março, em março com o Enio. Senhor Eustáquio, põe os pés no chão. Muito bem. Então, vamos lá. Nós, durante esse hoje é o programa número 161 aqui do Vida Inteligente Interativo. Está quase batendo com o 161 do Mosaicos do Novo Ciclo, mas não tem nada a ver uma coisa com outra, né? É uma série, isso aqui não tem série nenhuma. E a gente tem falado sobre esse tempo todo, sobre as nossas mudanças interiores, patati patatá, tanta coisa bonita, tanta coisa que a gente não entende nada e continua falando, outras coisas que a gente entende, mas não cumpre, não age, né? Então nós somos assim, somos mistificadores sérios. Nossa, que lindo termo que eu inventei, mistificadores sérios, né? Porque a gente fala um monte de coisa e a gente não pratica quase nada daquilo que a gente fala. Oh, Eustáquio, você está falando por você. Também estou falando por mim. Também faço isso. Quem que faz? A gente fala-se proteção, não se protege, vai para um lugar onde tem muita gente e você não faz as proteções, e aí você sofre as consequências, as dores de cabeça, noite mal dormida, ou seja, lacrimeja e todas essas coisas. Mas por que aconteceu isso? Porque você não se precaveu. Mas você não é você que fala sobre isso aqui? Sim, mas casa de ferreiro e espeta de pau. E nós somos assim, todos, sem exceção, tá? Sem exceção. Então tá aí. Bom dia, Simone, bem-vinda aqui também. Então, como a gente tem falado, e nós hoje que estamos numa época onde a maioria de nós, a grande maioria de nós, tem problemas de, como é que se diz? De topografia do nosso corpo, né? Que aparecem os excessos na barriguinha, aparecem os excessos nas nádegas, nas coxas, os pneus, né? Nós não somos automóveis, mas estamos cheios de pneu aqui, né? Essas coisas todas. Então nós estamos assim. Por que nós estamos assim? Claro que a maioria de nós é pelo sedentarismo, é também pela alimentação inadequada e também pelas coisas que nos preocupam, tipo ansiedade e não sei o que, e vão fazendo com que a gente engorde. Então, o que a gente tem que fazer para melhorar o nosso aspecto físico, né? Fazer uma consulta médica, procurar nutricionista, fazer exercícios e melhorar, modificar quase que em sua totalidade a alimentação, além de não ingerir coisas que a gente adora, né? A gente adora. Pois é isso. E quando a gente vai falar, quando o tema que apareceu hoje, né? Que eu não tive nem sequer tempo para pensar, e não preciso pensar porque nós pensamos aqui em conjunto, todos nós, né? E agora eu vou dizer para vocês, Grego, por que você mexe tanto nesse óculos aqui? Porque eu fico me olhando aqui no vídeo e eu sou perfeccionista. As coisas têm que estar, minha cabeça tem que estar no meio dessa bola aí. O óculos tem que estar equilibrado. Eu não posso ver nada torto. É brincadeira. Isso aí é um toque que eu tenho. E vou te contar. Então toda hora eu estou me incomodando com isso. Bom, então nós temos também, além do corpo físico, que é o veículo, segundo dizem aí, do nosso espírito, nós temos também que fazer a nutrição do nosso espírito. Como nutrição do nosso espírito, senhor Eustáquio? O espírito come? O espírito se nutre do quê? O espírito se nutre de boas ações, de bons pensamentos, de boa conduta, de uma série de coisas que a gente não faz, de bons ambientes, de pensamentos, essas coisas. Então, tudo isso aqui que nós falamos, que nós temos aqui no corpo físico, é em decorrência também da má nutrição do nosso espírito. Consequentemente, todos esses outros corpos que nos envolvem, e quando eles estão em desarranjo, eles acabam, por fim, somatizando no corpo físico e daí derivando aquilo que todos nós padeceremos ou já tivemos isso na nossa vida, que é o que nós chamamos de doença, né?
Só isso o grego o que é? Silvia Renata, não, só isso não. Do que? Depende do que? Do que a gente tem para alimentar o espírito? Não. Tem uma série de coisas que eu acho que cada um aqui de nós vai ter que ajudar a verificar o que alimenta o nosso espírito. Alimenta o nosso espírito é uma boa leitura. Alimentar o nosso espírito é você olhar a natureza, é respirar ar puro, é olhar o céu, as estrelas, a criação, é você fazer alguma coisa pelo próximo, é você cuidar de tudo, porque aquilo tudo é seu e você faz parte de tudo aquilo. Então, para a gente alimentar o espírito, nós precisamos simplesmente dar mais atenção a nós próprios, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, da forma que nós agimos. Isso é estar alimentando o espírito. E a partir do momento que eu alimento o meu espírito começa a viver diferente, com boa alimentação. E assim sendo, o que ele vai fazer? Como ele está nessa morada aqui, que é este que nós chamamos de corpo, ele vai, claro, estar se melhorando dentro desse corpo. E assim automaticamente vai nos gerar saúde, bem-estar, paz de espírito e uma série de outras coisas. Coisas que, volto a dizer, como já disse ontem, os fractais conseguem fazer na gente, né? Música, cores, uma série de coisas, harmonia, trazer essa paz de espírito para todos nós, né? Nutrimédico, deixar de lado guloseimas, é isso aqui, guloseimas. Vamos falar hoje da parte, vamos lá, vamos fazer essa analogia aí das guloseimas espirituais, né? Porque hoje o que nós temos aqui, alimentar o espírito? Tudo que os nossos olhos veem, né, estão alimentando o nosso espírito. Alimentando, tudo que a gente pensa alimenta o nosso espírito. Então, hoje o que a gente vê? Já cansamos de falar aqui sobre o que as TVs mostram, sobre o que os portais da internet mostram. E nós temos duas opções: de ler e ficar atento àquilo que nós estamos vendo, ou simplesmente mudar e procurar algo que nos chame mais atenção e não nos dê aquele mal-estar de compartilhar aquelas notícias ruins, todas as coisas que aconteceram. Então assim nós vamos estar alimentando bem o nosso espírito, coisas que nós não fazemos. Nós temos atração pela desgraça, nós temos curiosidade pelas coisas. Então eu não sei aqui atribuir isso, não sei se é algo que está encravado em nosso ser, não sei se algo, se existir, já volto a dizer, todo mundo está criticando muito o meu ceticismo, eu vou fazer o quê? Se existir aquelas reminiscências, vamos dizer, mas mesmo que não existam as reminiscências, mesmo que não exista a vida passada, essas coisas e tal, eu tenho que acreditar de que eu sou fruto do meu pai e da minha mãe, cujos também são frutos dos pais deles, dos avós, e assim vai. Bom, vamos até lá, no tempo da historinha do Adão e Eva, né? Quando aconteceu a coisa. Então, com certeza eu estou carregando essa memória, essa herança genética que faz com que eu tenha certas tendências, né? Digamos assim, tendências, coisa que muita astrologia fala, de eu, por exemplo, gostar, já que meus antepassados, vai ver que eu tive algum antepassado que foi gladiador em Roma e gostava de matar leão, matar os adversários, então ele se saciava com aquela ovação do povo, com aquele sangue, tudo aqui. Então hoje isso aqui tem uma memória aqui dentro que, exemplificando, não digo que eu seja assim, mas tem coisas que você fala, nossa, como é que isso está em mim? De onde surgiu isso? Isso eu não tenho, mas é isso, eu acredito numa memória celular que traz todas essas reminiscências e que explicaria também muita coisa que todos os outros explicam de outra forma, é uma teoria a mais. Então, nós precisamos mudar essas tendências. Nós temos inteligência, saúde, capacidade de mudarmos isso. Tudo que vem à nossa mente, todo pensamento que vem à nossa mente, nós temos condição de transmutá-lo, transformá-lo, transmutá-lo, negá-lo. Não quero pensar em você. Sai daqui porque você já não mais me pertence e nem vai me fazer isso mais. Então vou procurar coisa melhor. Eu já fiz esse exercício, é difícil, tá? É difícil. Não vou dizer que é fácil. Foi difícil para mim, é difícil para mim de vez em quando, mas você acaba conseguindo. Vamos lá. Só isso tudo que você falou, corpo, diz a Silvia Regina. Tá. André, bons pensamentos, nutrimédico,
Cacá Mota, bom dia, André. André diz, eu acho que a própria coisa em si que quer ser vivificada, egrégora maléfica da televisão. Bom, pode ser, André. E aí você vai se deliciando com aquilo, né? E aquilo vai tomando forma, como diz o Jorge, né? Vocês não acreditam no que eu falo, mas acreditam no que ele fala. Então eu repito o que ele fala, pelo menos vocês têm que ir em cima disso. Como ele fala que aquilo vai sendo alimentado por isso, né? Então é essa coisa. O que as pessoas querem afinal? As pessoas querem bons pensamentos, maus pensamentos, querem uma vida próspera, querem conseguir tudo o que desejam, mas de que forma? Né? Não é assistindo televisão, vendo a desgraça dos outros, a sacanagem que um faz com o outro, a infidelidade, a promiscuidade, a luxúria. Nossa. Mas por que isso existe? Porque as pessoas adoram isso, como eu disse. Qual é a motivação disso? A propaganda, a mídia continua a propaganda, as mensagens subliminares, e o povo vai lá e engole. Vamos fazer o quê? Isso faz parte, né? Sei lá, isso faz parte da evolução e assim vai. Bom dia, Adélia. Adélia chegou aqui. Bem-vinda, Adélia. Vamos lá, quero a sua contribuição aqui. Nós estamos falando, é um jogo tudo isso. É isso, Elisa. É um jogo, boa, bem colocado. É um jogo na qual todos nós somos jogadores, né? E para mim só existem perdedores, não existe vencedor nesse jogo, né? Só existem perdedores, porque enquanto você estiver nesse jogo, é isso, você só vai perder. A hora que você sair desse jogo, você sentar na arquibancada e você observar esse jogo, aí você vai ter consciência de que quão horrível é esse jogo, e aí você vai ter consciência de que, puxa vida, eu participava disso aí, puxa, então agora eu tenho consciência do que eu estava participando. Então, doravante, eu sei que se eu perceber que eu estou entrando em algum jogo, eu já não entro mais. Por quê? Porque eu sei como é que é lá dentro. E nada no jogo da vida é lícito. No jogo da vida nada é lícito. Né? No teatro da vida há muita coisa lícita. No jogo da vida não. No jogo da vida só tem perdedor, não tem vencedor nenhum. Né? Também acha? Muito bem, obrigado. Simone, pensar e sentir da mesma forma, na mesma frequência, esse é o desafio. Agora eu quero, maravilha, Simone, agora quero ver a gente conseguir fazer essa coisa, ter bons pensamentos, né? Você tem bom pensamento, aí faz o que o Jorge fala, né? Alguém fecha a tua frente no carro, te dá um cutucão no ombro na rua e não te pede desculpas, e aí pronto, aí você vira aquela coisa que você nem imagina que existia em você, e pronto, e aí? Tem que ter o domínio disso tudo, né? De respirar uma, duas vezes, aí você respira, consegue superar a primeira, a segunda, a terceira, na quarta vez você fala, não, chega agora, isso aí não é comigo, isso aí não é possível, parece ser brincadeira, e pronto, você se estoura de novo. Então não é fácil, principalmente na sociedade que nós estamos vivendo hoje, né, onde tudo é uma batalha, tudo é uma conquista, você vive no meio de pessoas que estão jogando realmente, como nós falamos agora há pouco, cada um tem que jogar porque tem que defender a sua posição, tem que ser superior aos outros para poder manter o seu emprego, tem que adular o chefe, puxar o saco do seu chefe em detrimento até de outros colegas, tudo porque você precisa manter. Então hoje as coisas mudaram. Eu quero muito acreditar nesse mundo fantástico, nesse mosaico do novo ciclo que o Jorge tanto fala, né? Eu acredito que alguma coisa está mudando pelas pessoas que eu conheço, pelas pessoas que eu conheci aqui na web, pelas pessoas que eu conheço quando eu vou fazer algum workshop. Então são pessoas que, apesar de nunca tê-las visto antes, né, já existe uma certa afinidade, pensamentos uniformes, objetivos iguais, e o mais importante de tudo, essas pessoas são transparentes tanto quanto eu, né? Da mesma forma, semelhante atrai semelhante. A gente percebe que os objetivos são os mesmos, são pessoas limpas, são pessoas sinceras, são pessoas transparentes. Então isso existem muito poucos, né? Muito poucos, mas existem. Isso é que me faz crer que esse mundo aqui ainda tem solução. Agora, será que
tão pouca gente assim consegue modificar todo o entorno? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Assim eu tenho que acreditar, senão o que eu estou fazendo aqui? Vigilância sempre, diz a Silvia Renata. Isso sim, ontem ainda nós falamos sobre isso, né? Vigilância, sempre, sempre, sempre. Mas a gente não vigia. Acabei de dizer também. Lisa, a gente tem grego, só que sustentar isso é que é difícil, não tenha dúvida. Então, a gente tem consciência disso, o duro é que a gente não consegue sustentar isso. O André diz que você não é cético com o gênero humano. Eu não sou cético não, André. O gênero humano não. O gênero humano não sou cético. Tem humanos que são pessoas maravilhosas. São pessoas maravilhosas. Já valeu minha passagem por aqui só por ter conhecido essas pessoas. Délia da Mata. Verdade e vigilância sempre, analisar o tempo todo as nossas atitudes e frear as ações e reações do emocional. Ser mais impassional é possível. Mas eu vou te contar. A gente até podia, não sei, nem sei se tem um dia eu queria ver se existia alguns exercícios para mostrar tipo até onde as pessoas toleram determinadas coisas, né? Devia ter um workshop nesse sentido, a gente provasse assim, fizesse, sei lá, talvez até exista, né? Mas seria muito interessante, né? Ia derrubar a máscara de todos nós aqui, né? De bondade, porque esse negocinho aí, esse negocinho que eu detesto, que eu tenho ojeriza, isso é muito comum nas igrejas hoje, e outros grupos sim, de festinha, desse negócio, acabar uma reunião e aí todo mundo dizer, agora vamos abraçar uns aos outros, beijar uns aos outros, isso é uma hipocrisia do caramba. Isso aí nossa, eu tenho uma raiva disso que você não faz ideia. Eu abraço quem eu quiser, eu compartilho a minha energia com quem eu quiser. Não que alguém me obrigue ou aquilo lá vai fazer com que eu seja mais fraterno com quem está lá dentro. Eu abraçar um outro, abraçar um desconhecido, vai melhorar alguma coisa? Isso é mentira. E eu detesto isso, eu fujo de todo encerramento de evento que tem esse troço de ficar abraçando uns aos outros. Vocês me desculpem, eu sou assim. Eu abraço quem eu quero. Eu abraço quem eu sinto que eu devo abraçar. Eu não abraço por obrigação e nem por olha que lindo que foi, todo mundo se abraçou no final. Conversa, conversa. Não sei, aquele abraço não representou absolutamente nada. Nada. Deixa eu ver. Vamos lá. Sou chatinho, né? Eu me reconheço. Tudo bem, fazer o quê? Já fui melhor. Simone, para pensar e sentir da mesma forma, temos que estar em sintonia com o todo, a sintonia do amor, do bem. Verdade. Tem que ter um domínio danado. André, é o seu maior bem. Cacá, Rio não sei do que. Sônia, bom dia, de fato a herança é inevitável, mas escolhemos estar nesta família. O constante renascer para uma purificação até chegar à perfeição é que incomoda. Não temos lembrança dos erros nem de acertos, como corrigir, vamos no automatismo. Isso faz parte do jogo da vida, diz Adélia. Essa história de abraçar fica plexo, roubo de energia, Cacá diz aqui. Melhor não fazer, é isso aí. Então, por que vocês fazem? Agora fala pra mim. Hein? Vocês abraçam ou não abraçam agora aqui? Eu abraço meu pessoal no workshop, por exemplo. E geralmente todos se abraçam, né? Porque aquilo lá é espontâneo, super espontâneo, é uma egrégora, é uma coisa real, uma coisa que passamos um dia vivenciando coisas, aprendizado, tudo. Ninguém lá abraça quem não tem vontade de abraçar. Quem não tem vontade de abraçar, vai embora e é querido, é benquisto da mesma forma, ué. Nós estamos falando aqui de nutrição de espírito. A nutrição do espírito é tudo aquilo que me toca também, não é? O meu corpo, dentro do meu corpo, mora o meu espírito, está aqui. Então, se eu abraço alguém, se eu abraço a energia, eu estou fazendo um intercâmbio, eu estou trocando. Eu tenho que saber quem eu abraço, né? Você já vive o dia inteiro interagindo com energias que você nem faz ideia. No seu trabalho, na rua, no ônibus, no banco que você senta, no carro, no banco que você vai, no restaurante. Vocês já pensaram quantas energias estão lá interagindo? E essas energias com todos os seus problemas, com todas as suas inquietações, os seus medos, suas fobias, todas essas coisas. Vocês já pararam para pensar nisso?
É uma poluição energética que não faz ideia, gente, né? Então, quando eu penso em abraçar alguém, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Eu tenho que saber quem que eu estou abraçando. E se eu for abraçar alguém que eu queira abraçar, mas não sei se ele está limpo, digamos assim, entre aspas, eu tenho que fazer alguma mentalização rapidíssima para que aquele meu abraço seja neutro, ou seja, eu possa doar, mas que eu não receba nada nocivo em troca, né? A gente faz isso? Faz não. Aparecida, o que é isso? Aparecida? Não tem nem Aparecida aqui, espera um pouquinho só. A questão do abraço é fato, Gregão, é fato porque eu falei agora ou você se tocou, Alexandre? Você já pensou nisso? É bacana, por isso que é gostoso aqui da gente, porque cada um chama a atenção do outro em aspectos que a gente nem se tocava, né? O Unipuns, puxa que nome, hein? Aparecida, é Aparecida. O grande jogo da vida é o ganho de consciência e a sua aplicabilidade. Isso, ganhando consciência. E a gente ganhando consciência, a gente às vezes fica chato, fica intolerante, fica, não sei, né? Porque aí o meio começa a te incomodar, você não tem muita paciência. Então consciência tem que estar aliada a uma série de outras coisas para você ficar aquele ser zen, né? Lisa, kkk doidinho, mas quem não é? Eu abraço sem o maior medo. Beleza, tudo bem. Eu não vou te recriminar jamais. Quem sou eu para te recriminar? Você sabe. Doravante você sabe. Agora, pelo menos hoje você foi alertado. Que você pode estar abraçando da mesma forma que quando você faz sexo com alguém, quando você divide a sua intimidade com alguém, você está fazendo amor, transando com todas as pessoas que aquele ser teve intimidade e vice-versa. Então, assim também é dos abraços que a gente compartilha, em dar as mãos, né? Por que vocês acham que os japoneses só fazem reverência assim, não encosta a mão, hein? Será que é porque é costume de lá? Mas costume de lá por quê? Tem lá suas razões, gente, tem lá suas razões. Vamos pensar nisso. Deixa eu pegar o mouse certo, peraí para eu voltar aqui. Alexandre, as pessoas nem falam com você, mal te cumprimenta, aí no final vou abraçar a galera. Eu não vou não, tá certo, Cacá, você disse tudo. Não gosto de ficar dando a mão não, pois fazer tem gente que chega babando. É isso aí, André. Sei lá se a pessoa vai com a minha cara, diz a Cacá, e no fim você tem que abraçar aquela coisa, né? Nossa, é uma falsidade do caramba. Alexandre, eu queria saber mais sobre essas mentalizações para neutralizar. Puxa, é o que mais tem na internet. Veja aquilo que vai reverberar no seu coração e faz isso aí. Entendeu? Tem a luz azul, uma série de coisas para você se prevenir. Délia da Mata, dependendo de onde estamos, a energia é tão boa que o abraço é consequência. Acabei de dizer isso aqui. Eu tenho certeza de que no dia 7 de dezembro, a maioria dos abraços, eu não disse 100% dos abraços, né? A maioria dos abraços vai ser favorável. Pode abraçar dia 7 de dezembro aí que a energia boa vai rolar. Luiz Fabiano, sem contar que tem gente que tem muita sensibilidade com energias negativas. Bingo, eu sou um. Porque pode pegar coisa brava e às vezes só de chegar perto. É isso. Eu já lacrimejo, eu fico surdo, meu nariz entope, mas eu sei me livrar disso. Cláudio de São Paulo, usar móveis usados por outro, roupa usada de brechó é complicado e polêmica. Doação de órgãos, você falou tudo, Cláudio, você disse muito bom. Acho que eu digo que aqui está cheio de mestres, cheio de gente lembrando essas coisas. Móveis usados, roupa usada de brechó e a polêmica doação de órgãos. O Jorge mesmo disse que você leva tudo que o outro tinha ali, né? E aí, hein? É uma grande interrogação, né? Tudo é uma grande interrogação, né? Puxa vida. Aparecida, o abraço, dependendo em quem o dermos, é uma caridade, sem dúvida, sem dúvida. Nossa, claro que é. Tem abraço, nossa, que faz mais bem do que 1 quilo de alimento, dinheiro, essas coisas todas.
Simone, é verdade, grego. Receber uma massagem de alguém que não está alinhado, então nem pensar. Eu já disse para vocês e vou repetir. Cruzar o braço funciona, principalmente aqui na região do plexo, tá? No plexo solar. Ajuda. Uma vez eu fui chamado para ir para São Paulo, levar minha máquina Kirlian para fazer foto Kirlian de uma aplicadora de Reiki nela e no paciente antes dela aplicar Reiki. Assim eu fiz. Então eu bati a foto dela, da aplicadora do Reiki e do paciente antes, e depois que ela aplicou Reiki eu bati dos dois também. E em ambas as situações o paciente estava melhor do que a aplicadora. Então tá aí. O que significa isso? Primeiro que não, eu posso fazer o que quiser, porque na hora que eu for passar a energia nem se importa de mim aqui, ela vem direto, vem por aqui, entra por aqui, vai para o meu paciente, acabou, conversa, isso não existe, passa por você, vai se contaminar sim. E nesse caso aqui, nas duas situações, o paciente entrou melhor do que a aplicadora de Reiki e saiu melhor do que a aplicadora de Reiki, né? Então, provavelmente, alguém falou há pouco aqui, né? Provavelmente o favorecido é que deu para o aplicador do Reiki a energia, tá? Simone, vi um vídeo do professor Ademar em que ele fala que para conhecer uma pessoa é só dar um cheiro no cangote dela. Nossa, que isso? Deixa eu ver. Se o cheiro não for agradável, cuidado. E é de fato mesmo, eu testei. Isso aí é brincadeira, né? Não vou duvidar, mas o que tem que ver o cheiro no cangote, caramba? Isso aí pode ser motivado por suor do dia. Você vai cheirar o cangote de alguém que andou o dia inteiro, vai lá, vai estar suado, caramba. O meu cangote você pode cheirar o dia inteiro, porque eu sou um cara perfumado. Então isso quer dizer que eu sou uma boa pessoa? Acho que não. Mas tudo bem, eu respeito. Nossa, professor Ademar, falam tão bem dele. Quem sou eu para contrariar? Mas, Alexandre, eu já recebi cada massagem de bruxinha que vou te contar, viu? Délia disse que dia 7 a energia será boa demais e os abraços serão deliciosos. Luiz Fabiano, Simone, difícil é dar essa cheirada no cangote sem dar bandeira. É verdade, meu. Dá licença, senhorita. Posso dar uma cheirada no seu cangote? Então eu posso conversar com a senhora agora. Liz Andrade, acredito que as coisas são mais simples do que pensamos. Olha, se fosse assim estaríamos mortos. Tudo bem. Já pensou? Mas é engraçado mesmo. Mas é complicado, a gente ri bastante, mas é isso. O importante é que aqui a gente sai pensando, né? Sai pensando, nem que seja por alguns minutos, a gente pensa naquilo que a gente fala aqui, né? Porque são assuntos realmente do nosso dia a dia. Às vezes a gente está falando, tem um pensamento, né? Tem uma opinião discordante daquilo que nós estamos falando aqui, mas no mesmo dia a resposta vem. Você está numa situação, você age de uma forma e você fala, putz, olha só, eu disse que eu não agia dessa forma e estou acabando de agir assim. Eu não pensava sobre isso dessa forma e estou pensando assim. Isso é bom, porque toda vez que a gente para pensar e faz essa autocrítica, é mudança de consciência. Isso é muito importante e a gente precisa, ainda carece de provas, né? Nós que somos todos cheios dos melindres para com o nosso talento, com a nossa intuição, com a nossa capacidade, os nossos dons, né? A gente só prefere receber pronto de outros e o conhecimento, as respostas sempre estão com o outro, né? A gente nunca se satisfaz com as nossas próprias respostas, né? Então quando elas vêm assim, a gente tem consciência dela, a gente fica feliz. É o meu caso aqui, por exemplo. Simone, o mau hálito também fala muito sobre a pessoa. Putz, mais uma aqui, o bafo. Quer dizer, se eu tenho bafo ruim é porque eu tô mal aqui, né? Não sei, mas eu respeito, porque não posso duvidar. E se for verdade, ué? Cara, não posso ser refém dessas cacas, tá vendo? Eu assisti a mesma palestra do professor do Ademar, diz a Norma, e ele estava falando em tom de brincadeira, tá vendo? Eu não sei, pode ser, mas como é que eu vou duvidar? Eu não posso, eu vou sair cheirando cangote agora, né? Mas, senhorita, antes de eu conhecer, antes de eu bater papo com você, eu vou cheirar o seu cangote. Né? Délia da Mata, é importante ser seletivo no dia a dia e ter consciência disso, que nem tudo e todos têm boa energia. Isso é lógico. Às vezes nós estamos falando da nutrição do espírito. Aquilo que a gente alimenta, a gente atrai o semelhante. Então, às vezes, se nós estamos com pensamentos ruins, pensamentos fortes, pensamentos densos, pensamentos baixos,
nós estamos sintonizados com esse tipo de energia. E estando sintonizado com esse tipo de energia, atraímos para o nosso entorno esse tipo de energia. Então muitas vezes nós estamos apenas sozinhos, nós temos uma turma junto com aquela pessoa, né? E aí a coisa fica mais pesada ainda, principalmente para quem é esponja, né? Prestes, que papo, hein? Sentir chegar tarde. Mas não tem sentir chegar tarde. É pena que você não pode participar mais, né? Mas você vai ter, daqui a pouquinho, você já vai ter esse papo no YouTube e na Rádio Vida Inteligente. Renata, como a maioria das pessoas tem seus chakras bloqueados, ou Prestes, pode ir na quinta-feira que vai ser em horário normal, tá? Já estou, você e a companheira. Como a maioria das pessoas tem seus chakras bloqueados, diz a Renata, ninguém sente nada mesmo, mas a troca energética existe. Isso é verdade. Minha internet está péssima aqui no job, diz o Walter Santos. Deixa ela aí, energias ruins, densas. Lisa, pode ser Renata, Prestes, valeu, isso aí. Bem, eu acho que, voltando ao foco que a gente não saiu, né? A Lisa diz que o que não agrada, ela descarta, eu também. Procuro descartar, procuro sair, eu não dou muita chance para energia ruim. Se eu estou sentindo energia ruim, eu dou um jeito de cortar, dou um jeito de cair fora, né? E me refazer. Então, nossa, falando de energia ruim, ó, já começa a bocejar aí. Show, sai daqui. Sai daqui. Às vezes também não é só isso, não. Às vezes às vezes tem gente que busca socorro, né, em lugares bons, né? E então nós temos que ficar atentos a tudo aquilo que a gente pensa, a tudo aquilo que a gente lê, a tudo aquilo que a gente fala, a tudo aquilo que a gente vê, para alimentar o nosso espírito com coisas boas, né? Essa coisa que está dentro de nós e que nos move, que está fazendo eu falar com vocês agora e vocês comigo, teclar, sentir, respirar, cheirar, comer, todas essas coisas. E consequentemente, em fazendo uma nutrição boa com o meu espírito, eu vou ter uma saúde boa. Tem um textinho aqui que eu separei aqui, olha, eu estava até esquecendo, né? E que diz o seguinte: devemos alimentar o nosso corpo, cuidar dele quando adoece. É nossa obrigação perante a criação que nos dá o corpo para vivermos encarnados na Terra. E do espírito devemos cuidar, sanar suas doenças? Sim. Naturalmente devemos alimentá-lo com a humildade, com boas leituras, com estudo edificante, com a benevolência para com todos, com a caridade desinteressada, tornando-o forte. E as doenças do espírito? Os vícios, os defeitos, as maldades são doenças terríveis. Devemos tratar-nos com atenção. O corpo volta à natureza de onde veio. No final da nossa existência encarnada, ele é perecível. O espírito é imortal. Devemos prestar atenção aos sintomas das doenças do espírito e, com coragem, optar por um tratamento sob a luz da sinceridade e da oração. O melhor remédio é seguir a lei e a busca da realização de seus ensinamentos. Sábio é aquele que cuida do corpo como instrumento do espírito, dando, porém, maior importância ao espírito que sobrevive na espiritualidade. Fortaleçamos o espírito e não estaremos doentes. Espírito são, corpo são. É isso aí. Beleza? Então, pessoal, um lindo dia para vocês. Obrigado por compartilhar comigo. Deixo para vocês um meu fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.